Bom dia, queridos, tudo bem? Dia 8 de julho já. A gente daqui a pouco está na época da festa junina, mas esse ano nós não teremos a festa junina no colégio, né? Estamos ainda nessa pandemia, mas vai passar se Deus quiser. Novamente, sobre os trabalhos que a gente está tendo, passando para vocês, muitos não estão fazendo, né? Tem visto o professor Tiago, a professora Evelise, eu, a professora Francideia, tudo passando exercícios e vocês não estão fazendo, tá? Muitos fazem tudo, alguns não fazem nada, precisam fazer. A gente está fechando notas, tá? Então não podemos deixar para lá. Vocês terão nota no primeiro bimestre, nota no segundo bimestre, precisam dos exercícios. Bom, nós estamos agora no módulo 13, sintaxe no período simples. Matéria que eu adoro, vocês sabem disso, sempre falei isso para vocês. E vamos aprender a nossa sintaxe na boa, tá? Mesmo à distância, mas a gente vai conseguir aprender direitinho, sem pressa, aos poucos. Eu tinha deixado para vocês uma atividade de revisão, né? Quem me mandou até hoje mandou, quem não me mandou não pode mandar mais não, porque já teve muito tempo para fazer, tá bom? Eu vou corrigir com você, depois eu vou postar no gabarito. Então temos aqui primeiro a tirinha da Mafalda. Na oração, esse lixo enfeia a rua, o núcleo do sujeito e a classificação dele. Quem é que enfeia a rua? Que a gente tem que perguntar para achar o sujeito. Pegamos o verbo e perguntamos ao verbo quem. Quem enfeia a rua? Quem enfeia a rua? Aí a resposta seria esse lixo, né? Então, o núcleo do sujeito, aquela parte mais importante, seria lixo. E o sujeito será simples. Nós vimos também as classes gramaticais que podem ser núcleo do sujeito, né? Substantivo, principalmente, os pronomes, numeral e palavra substantivada. Lembram disso? Quando a gente tem um verbo, coloca coloca um artigo antes do verbo, coloca um determinante antes desse verbo, tá? Ele passa a ser uma palavra substantivada. Depois eu tenho a outra tirinha. Os sujeitos das falas do primeiro e do segundo quadrinho são, respectivamente, Calvin diz, tô com fome, posso fazer um lanche? A mãe responde, claro, sirva-se. Então eu tenho aqui, tô com fome, posso, sujeito oculto, ou elíptico, ou subentendido, ou desinicial. Então sujeito elíptico e sirva-se. Olha o ser determinando aí. Então sujeito indeterminado, é a opção A. Na terceira questão, a propósito do trecho, o idealismo supõe imaginação entusiástica que se adianta à realidade no encalço da perfeição. O sujeito de supõe, do verbo supor, é o idealismo, letra B de bola. Depois eu tenho, enfim, peguei 2 livros e corri a lição. Não corri precisamente. A meio caminho parei, advertindo que devia ser muito tarde e podiam ler-me no semblante alguma coisa. Machado de Assis. Nós temos aí os sujeitos elíptico e podiam. Olha lá, olha o podiam, verbo na terceira pessoa do plural, sujeito indeterminado, letra C. A outra questão é um pouco pessoal. O que é análise morfológica? O que é morfologia? Então, quando a gente faz uma análise morfológica, a gente faz o estudo da palavra, tá? O que aquela palavra é? Era isso que vocês teriam que me explicar. E a análise sintática? A sintaxe é a oração, o estudo da oração, e a análise sintática é o que essa palavra é na oração. Tá bom? Número 6. Quando tarará as provas, tarará imediatamente. Seria quando lhes entregarem as provas, corrijam nas. Aí a explicação. Quando é uma conjunção temporal.
A conjunção puxa, olha a próclise que nós estudamos, próclise, ênclise e mesóclise. Então, a conjunção atrai o pronome para antes do verbo. Então, teria que ser quando lhes entregarem. E tragam nas. Quando terminem som nasal, M, ão, OI, nós vamos colocar no pronome pessoal oblíquo o A, os As, um Nzinho. Foneticamente vai soar melhor, tá? Número 7. Então, seria a opção E. O anúncio publicitário pauta-se pelos seguintes dizeres: não aproxime-se do local, perigo constante. Isso aqui está certo, está errado, por quê? Tá? O não é uma palavra, é um advérbio, é um negativo, de negação, uma palavra negativa. Sempre que nós tivermos uma palavra negativa, essa palavra vai atrair o pronome para antes do verbo. Então, teria que ser não se aproxime. Tá bom? Então, essa seria a explicação. O não, palavra negativa, atrai o pronome próclise. Na número 8, nas informações aqui, tudo correu às mil maravilhas, caminhamos rente à parede e ele jamais foi à festa. Em relação à crase, eu dei alguns casos de crase para vocês. Aqui eu falei para vocês, as locuções adverbiais femininas, elas são craseadas, tá? Elas recebem um acento grave. Então eu tenho, tudo correu às mil maravilhas, é o modo como correu. Caminhamos rente à parede, é uma locução de lugar. E agora, ele jamais foi a festas, não leva acento grave. Por quê? Quando eu tenho artigo no singular e o substantivo no plural, eu não coloco acento grave, tá? Então, a opção correta é a letra C. Apenas as sentenças 1 e 2. Número 9. Conceito de frase, oração ou período. Então, nós temos aqui o que é frase. Frase, ela pode ser, não precisa ter verbo. Ela é uma frase nominal, só tem palavras. A frase verbal, ela vai virar oração, tá? Eu tenho período simples, período composto. Período simples quando eu só tenho uma oração. Período composto, duas ou mais orações. Então, na letra A, olha lá. Nossa, que dia belo. Não tenho verbo, então eu tenho uma frase. Na letra B, preciso revelar-lhe um grande segredo. Eu tenho oração e tenho um período simples. Participamos da reunião, embora não tivéssemos sido convocados. Nós temos locuções verbais aqui, tá? Então, eu tenho uma oração e tenho um período composto, tenho dois verbos aí. Sempre que eu tiver uma locução verbal, eu vou contar somente como um verbo. E agora, José, frase. Durante a viagem, visitamos lindos lugares. Eu tenho aqui uma oração, período simples, só tem um verbo. Não me peças para perdoar-lhe, pois ainda estou magoada. Aqui eu tenho oração, período composto, mais de uma oração, tá? Na número 10, havia pobres e ricos na festa ontem. Aqui eu tenho o verbo haver igual a existir, lembram? Né? Ele é impessoal. Ele vem sempre no singular, ele não é conjugável em todas as pessoas. Então, o sujeito aqui não existe, é inexistente, oração sem sujeito, e o verbo é impessoal, letra E. Número 11. Aqui, considerando as formas verbais. Pelo menos não descumpra suas obrigações. É uma ordem negativa. Então, imperativo negativo. Talvez chova, olha a dúvida aí, é subjuntivo. Então, presente do subjuntivo. E digita este documento, por gentileza, Terezinha. Tem o imperativo afirmativo, letra A. Bom, essa correção do exercício que valia 20 pontos. Não deixe de fazer, não podia deixar de fazer, tá? E no módulo 13, a sintaxe no período simples. Período simples é aquele que só tem uma oração.
para ser oração tem que ter um verbo. No período simples, eu tenho os termos essenciais da oração, que são sujeito e o predicado. Bom? Sujeito é quem pratica a ação verbal, né? Eu acho o verbo e vou perguntar ao verbo quem. Quem praticou essa ação, tá? Quem chorou, quem brigou, quem brincou. Então, sempre para achar o sujeito, pego o verbo, separo o verbo e pergunto quem. E o predicado é tudo que se declara do sujeito. Segundo vocês, tudo que sobra, mas tudo mesmo. Separa o sujeito. O que ficou antes, o que ficou depois, será predicado, tá? Então, nós separamos o sujeito sempre primeiro. E esses dois termos aqui, chamamos de termos essenciais à oração. Eles formam uma oração. Eu posso ter só sujeito? Não. Tá? Eu preciso ter o sujeito, o verbo. Agora, predicado, eu posso ter somente o predicado. Quando o sujeito for oculto, indeterminado ou oração sem sujeito. Tá? Quando eu tenho esses três tipos de sujeito, meu sujeito, eu só terei predicado. Por exemplo, se eu disser assim: cheguei tarde. O verbo é cheguei. Eu pergunto ao verbo quem. Quem chegou? O sujeito é oculto. Ó, tá nessa desinência verbal aqui. Oculto, desinencial, elíptico ou subentendido. Então, o sujeito aqui está escondido, está oculto. Então, toda a minha oração será predicada. Bom? Então, cuidado com isso. O que eu tenho mais... aqui no módulo 13, na página 69, eu tenho funções sintáticas, sujeito. Conceito de sujeito, tá. Eu já havia falado com vocês que o sujeito ele pode vir em qualquer posição. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Paulo fez o dever. O verbo é fez, verbo fazer. Pergunto ao verbo, quem fez o dever? Paulo. Tá? É o meu sujeito simples, porque ele só tem um núcleo. Esse sujeito ele está antes do verbo, mas ele poderia ter outra posição na oração. Eu poderia dizer, fez o dever Paulo, fez Paulo o dever. Não deixaria de ser sujeito. O Paulo seria sujeito nas três posições que eu falei. Antes do verbo, no meio da oração, no final da oração, ele seria sempre sujeito. Tá bom? Isso é muito importante, porque tem aluno que acha que o sujeito vai vir sempre aqui, e não é. Ele não vem sempre no início da oração. Ele pode vir no meio, no final da oração, ou aqui no início, tá bom? Aqui na apostila está mostrando isso, tá? Depois eu tenho a questão da vírgula, o sujeito e a pontuação. Não posso nunca separar sujeito do verbo. Nunca. Tá? Eu não posso aqui botar uma vírgula. Está muito errado isso. De jeito nenhum. E também eu não posso, esse termo aqui, ó, o dever, a gente ainda vai aprender. Paulo fez o quê? O dever. Seria o meu objeto direto, que a gente vai aprender um dia, daqui a pouco. Não posso separar também o verbo do objeto por vírgula. Eu não posso botar vírgula. Então, nessa oração aqui eu não tenho vírgula. Por quê? Não se separa sujeito do verbo e não se separa o objeto direto do verbo. De jeito nenhum, tá? Então, aqui na página 70 está falando aqui, o sujeito e a pontuação. Nunca se separa o sujeito de verbo. Nunca se separa o objeto direto de verbo. Tá?
Depois tem o predicado, ele já dá uma introdução a predicado, os tipos de predicado. Vou apagar aqui para a gente ver direitinho. Aqui ele só vai falar de predicado verbal e nominal, mas nós temos 3 tipos de predicado: verbal, o nominal e o verbo nominal. Tá? Predicado verbal, nominal e verbo nominal. O que é o predicado verbal? Nós vimos que os verbos podem exprimir ação, estado e fenômeno da natureza. Sempre que eu tiver um verbo de ação, que a gente chama de verbos significativos também, o meu predicado será verbal. Tá? Então, sempre que eu tiver... Acho que parou, já, tá vendo? Sempre que eu tiver um predicado verbal, o meu verbo é um verbo de ação. Tá bom? Desculpa, eu achei que tinha parado a gravação, mas não parou não, tá? Então, se eu tiver um verbo de ação, meu predicado é verbal. Vou escrever aqui, vou usar o Paulo de novo. Paulo bebeu água. Então, eu tenho aqui o verbo beber, é um verbo de ação. Então, sempre que eu tiver um verbo de ação, meu predicado será verbal. Aqui analisando, bebeu é o verbo, quem bebeu? Paulo, sujeito, né? Sujeito, sim. O que se declara do sujeito ou o que sobrou é o predicado. Aí eu tenho que olhar o meu verbo. Se for um verbo de ação, meu predicado será verbal. Como o nome diz, o verbo vai ser o núcleo do sujeito, a parte do predicado, a parte mais importante do predicado. Tá bom? O predicado nominal. Paulo está doente. Vocês estudaram, os verbos exprimem estado também. Olha aqui, ó. Olha esse verbo aqui, ó. Isso aqui é um estado. Tá? É um estado. É uma característica que a gente aprendeu, que é adjetivo. Então, quando eu tenho um verbo que liga uma característica, um estado ao sujeito, eu vou ter o predicado nominal. A esse verbo que liga predicado ao nome, ao adjetivo, nós chamamos de verbo de ligação. Tá? Então, sempre que eu tiver o verbo de ligação e aqui um estado, eu tenho um predicado nominal, onde a parte mais importante é o nome. Isso aqui é o meu núcleo do predicado nominal. Tá? Então, de acordo com os nomes, a gente vai entendendo o predicado. Predicado verbal, o núcleo é o verbo. Predicado nominal, o núcleo é o nome. Tem que ter esse nome, tem que ter esse adjetivo. Tá? E o outro predicado verbo nominal, que não tem na apostila, mas eu gosto de explicar logo, quando eu disser assim, Paulo bebeu água doente. Como o nome mostra, é verbal e nominal, juntos os dois. Então eu tenho 2 núcleos, ó, o verbo e o nome. Tá bom? Então quem bebeu? Paulo. Meu sujeito é o mesmo. Bebeu é um verbo de ação. Bebeu o quê? Água. E o Paulo estava doente. Então, quando eu junto, eu tenho 2 orações, eu junto as duas, formo uma oração com predicado verbo nominal, em que eu terei 2 núcleos, o verbo e o nome. Então, o predicado verbo nominal
eu tenho verbo de ação mais o nome, mais a característica, mais o adjetivo, tá? Mas o predicado, verbo nominal, eu tenho umas fórmulas, depois eu vou dar para vocês as fórmulas devagar. Não se preocupe, a gente vai estudar isso tudo devagar, tá bom? Então, esses são os 3 tipos de predicado. Aqui na apostila está falando isso, ó. Na página 71 ele está falando verbos de ação, os significativos. Aí eu tenho verbo estar, que chama de verbo de ligação. Os verbos de estar são ser, estar, aparecer, permanecer, continuar, ficar, tornar-se, tá? Virar. Esses são alguns dos verbos de ligação. Mas eu não gosto que decore os verbos de ligação, porque nem sempre na oração ele será um verbo de ligação. Vocês têm que tomar cuidado. Depois eu vou mostrar por quê. Então ele tem aqui, ó. Ser, ficar, parecer, tornar-se são verbos de ligação. Então, o núcleo do predicado será o atributo, será isso aqui, o adjetivo, a característica. Por isso ele é chamado de predicado nominal, tá? Então, nós temos o predicado verbal, o nominal e o verbo nominal. Mas isso a gente ainda vou estudar mais com vocês mais à frente. E depois na apostila eu tenho, na página 71, a acentuação gráfica das palavras. Palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Tudo isso vocês já estudaram também, né? Palavras, as regras básicas. Toda palavra proparoxítona é acentuada, toda. Né? Nas paroxítonas, já cansei de mostrar isso a vocês, o acordo ortográfico, as palavras paroxítonas terminam em e, oi, não são mais acentuadas, tá? Então, aqui, ó, tem aqui, atenção, aqui na página 72, no meio da página, as paroxítonas terminadas em ditongo oral são acentuadas, independente de terminarem a, e, o. Mas tem a regra que diz que as paroxítonas terminadas, aqui está onde? Deixa eu ver. Em e e oi, não são mais acentuadas. Então, ideia é uma paroxítona, não é mais acentuada. Geleia, tá? Essa é a regra do segundo acordo ortográfico. Oxítonas em a, e, o, em, ente, são acentuadas. Então, aqui nesse cartaz aqui, caju, não tem acento, porque não as oxítonas são terminadas em a, e, o, que são acentuadas, e em, ente, tá? Os hiatos, isso tudo a gente ano passado estudou. Hiatos são palavras que a vogal fica separada, né? A regra diz que hiato seguido de NH não é acentuado. Aqui tem as regrinhas todas. Ditongos, olha lá. Na página 73 tem a regra que eu falei. Quando e e oi aparecem em palavras paroxítonas, não levarão mais acento. Colmeia, ideia, heróico, apoio, tudo isso, tá bom? Então essa foi a nossa aula de hoje. Eu vou passar atividades para vocês, é lógico, né? Sempre tem alguma atividade para fazer. E qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, ou no meu e-mail, a gente tem aquele e-mail para mandar as coisas, tá? Por favor, não deixem de tirar dúvida. Mas quando nós voltarmos também, as dúvidas que ficarem serão sanadas, não tem problema. Tá bom, queridos? Beijos, até sexta. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.